que é esse teto de gastos? A gente trouxe até algumas artes para ilustrar isso. A primeira, ela mostra justamente qual é o objetivo do teto de gastos, a gente falava sobre isso há pouco. O objetivo é reequilibrar as contas públicas, a ideia de que as receitas do governo cresceriam gradativamente ao longo dos anos, menos do que as despesas, seria um período de 20 anos e gradativamente, lentamente, o governo recuperaria o resultado das contas públicas. Então, limita os gastos da União, Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria. Lembrando sempre que limita a totalidade dos gastos. Algumas áreas podem ter um crescimento dos gastos, contando que outras áreas têm uma redução compensatória. Na arte seguinte, a gente pode observar o que não está no teto de gastos. Não está no teto de gastos juros da dívida pública, transferências obrigatórias para estados, municípios e DF, gastos com eleições, investimentos em estatais e repasses para o Fundeb, que recentemente foi tema do Congresso Nacional. Lembrando sempre que as despesas do governo só podem aumentar de um ano para o outro, corrigidos pela inflação, ou seja, pelo IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE, nos 12 meses anteriores. É aí que está o X da questão. Tem muita gente querendo aumentar a lista de despesas que não estão incluídas no teto de gastos. Na terceira arte, a gente tem um teto na prática, quer dizer, quais são os valores, qual é o limite de gastos por parte do governo federal. O teto de gastos em 2020 foi 1,4 trilhão de reais e em 2019 havia sido um pouco menor, o 1,407. Então é 1,407 em 2019, cresceu um pouquinho, 1,454. A diferença entre os dois é justamente a inflação do período, a inflação de um ano para o outro. Agora, é sempre importante lembrar o seguinte, se você aumentar gastos numa determinada área, por exemplo, se você der gratificações para militares, reestruturar a carreira dos militares, vai sobrar menos recursos para outras áreas. Então o teto de gastos acaba trazendo essa limitação na totalidade no que diz respeito às despesas. E uma última arte que mostra o que acontece se o teto de gastos, porventura, for furado. Se o teto de gastos for furado, a PEC, que foi aprovada pelo Congresso Brasileiro, proíbe aumentos e reajustes salariais a servidores, criar cargos que aumentem gastos, abrir concurso público, criar ou aumentar auxílios, vantagens, bônus e abonos para servidores, criar despesas obrigatórias. Até hoje, o teto não foi rompido e, consequentemente, esses gatilhos não foram disparados. A grande tensão que existe em relação ao teto de gastos é que você tem tido alguns grupos que têm conseguido reajustes, têm conseguido aumentos de despesas e, consequentemente, outras despesas precisam ser reduzidas para compensar as despesas que foram aumentadas.